Então, pessoal, nessa segunda parte então, da aula aí de modelagem de sistemas dinâmicos, né, no domínio da frequência, a gente já tratou o que é uma função de transferência, né, que seria aquela parte introdutória, como que você obtém essa função de transferência a partir de uma equação diferencial, né? Então agora a gente vai entrar de fato na modelagem, tá? Primeiro a gente vai começar com os elementos, com as leis de elementos elétricos, na verdade as relações de tensão e corrente ali nos elementos elétricos básicos, né? Nada muito avançado, nada do que aquilo que você já não deve ter visto ali em sistemas, circuitos elétricos, ou talvez em física 3, eletromag, alguma outra disciplina, né? Então isso aqui é barbada aí para vocês, tá? É só mais uma revisão mesmo aí. E aí, na sequência a gente faz a modelagem do sistema e vê como que a gente pode estar modelando isso diretamente no domínio da frequência, tá? Eu vou passar aqui então para a apresentação. Deixa eu só passar agora, então, né? Então a gente vai ver a parte então das leis aí de elementos elétricos, que é onde eu trato então dos circuitos, do resistor, indutor, capacitor, né? A gente define alguns elementos e depois parte então para modelagem, tá? Bom, revisão rápida aqui, né? Todo mundo é da área elétrica aí, né? Imagino eu, talvez alguém aí da área elétrica, que eu digo, computação também entra como área elétrica, né? Bom, a gente pode dividir elementos elétricos, não só elementos elétricos, como também mecânicos, né? Então, em duas grandes categorias, né? Que seriam os elementos passivos e os elementos ativos, né? Os passivos, eles são aqueles que não, de uma maneira simples, aqueles que não injetam energia no sistema, né? Vamos colocar dessa maneira, que são resistores, capacitores, indutores, né? Eles apenas eles não trabalham ativamente no sistema, eles não injetam energia, né? Se a gente fosse colocar dessa forma, né? Então são os famosos resistores, capacitores e indutores, né? Desses três elementos, né? Relembrando rapidinho, né? Esse aqui, o resistor, ele é o único que dissipa energia, né? Os outros eles não dissipam energia, eles apenas acumulam e depois liberam, né? Os elementos ativos, eles são os elementos que colocam, que aplicam energia no sistema. Então, por exemplo, fonte de tensão, uma bateria, uma fonte de corrente, né? Não necessariamente apenas fontes, né? E se de alguma maneira você consegue, você precisa energizar um elemento para que ele comece a funcionar, ele também pode ser visto como um elemento ativo, né? Aí entra amplificadores, né? Amplificador ele pode fazer uma amplificação de potência, no caso de um sistema com transistor, né? Um amplificador operacional, tá? Mas assim, de maneira simples é isso, aquele elemento que ele tem essa capacidade de colocar, né, energia, potência no teu sistema, né? Não necessariamente ele vai fazer isso, né? O conceito seria um pouco mais abrangente, né? Mas a gente vai ficar com esse que você consegue colocar potência no sistema, né? De forma simples, a gente vai considerar fontes de tensão e corrente, né? Transistores, amplificadores operacionais, eles também são elementos de circuitos, tá? Mas como o foco é em outras disciplinas aí do curso, vocês acabam vendo isso, a gente não vai focar tanto nisso, né? Então, eletrônica B, eletrônica A, quando vocês trabalham a parte de conversores, né? Fontes chaveadas, enfim, vocês acabam trabalhando isso. Ok? Então, é o foco aí dessas eletrônicas A e B, né? Que vocês têm mais contato, beleza? Então a gente vai focar mais aí no elementos de circuitos mais básicos, que a ideia mesmo é ter essa modelagem. O primeiro elemento aí, o elemento mais simples que a gente tem, né? Seria, não que os outros sejam complicados, mas é o resistor, né? O famoso resistor. O resistor é aquele elemento que, né? Vamos seguir aqui o que está no texto, né? São elementos que resistem à passagem da corrente elétrica, dissipando energia em forma de calor. Tá? Então, a lei de Ohm define a relação entre tensão e corrente. Não necessariamente como que eu posso colocar, né? Vocês aí que estão acostumados a montar um circuitinho eletrônico vão lá
no estoque, compra um resistor de 10K, né? Aí você vai lá, coloca no teu circuitinho um resistor, né? Em termos de modelo, tá? Não necessariamente esse símbolozinho aqui de resistor, ele tá denotando aquele elemento resistorzinho que você compra, né? Da eletrônica, que tem lá aquele, parece até aqui um ossinho, né? Aí ele tem aquele código de cores, né? Bonitinho, né? Não necessariamente é um elemento dessa maneira, tá? Tudo que dissipa energia dentro do sistema elétrico, a gente acaba colocando ele como um resistor na hora que você vai fazer o teu esquemático elétrico, tá? Então, às vezes, essa resistência não é que é um elemento físico resistor, é alguma característica de dissipação de energia ou de conversão de energia, né? Por exemplo, quando vocês forem estudar máquinas elétricas, você consegue montar um circuito equivalente do motor elétrico. Então, a energia elétrica convertida em mecânica, ela é simbolizada com um resistor variável, que aí varia com a carga, né, lá do motor de indução. Né? O professor de máquinas vai trabalhar isso com vocês, né? Só para comentar, às vezes, que não é que necessariamente você tem um resistor no teu circuito, você tem um capacitor no teu circuito, né? É um elemento que representa um efeito resistivo, um efeito capacitivo, tá? Então a unidade, né, dessa equação aqui está a relação de Ohm que define, né, uma relação aí linear, né? A tensão nos terminais do resistor V igual a R vezes I, tá? A famosa lei de Ohm. V é a tensão nos terminais do resistor e a corrente. R, né, é o valor da resistência. Continuando, a gente tem então o capacitor, né? O capacitor vocês devem ter visto na física 3, né? Toda a construção dele, como que ele é, que depende, né, da constante dielétrica do material, que depende da geometria, do tamanho das placas, né? A capacitância, ela é uma característica geométrica, né? Para você ter o capacitor, a única coisa que talvez é elétrica, né, seria o dielétrico que você coloca aqui no meio, né? Que é o nosso famoso εr, né? Então, é o capacitor de mica, né? Tem formas de você aumentar isso. Mas eu não vou me recordar de cabeça agora como que é essa questão de construção dele, né? Como que é o tamanho, mas eu sei que é basicamente geométrico, né? Quanto maior as placas, né? Quanto a distância, né? Tudo isso vai interferir, né? Então, construtivamente, aí de maneira simples, né? São duas placas metálicas separadas por um fino material dielétrico, tá? Então isso te dá aí a capacitância. A energia é armazenada no material, no dielétrico, né? No capacitor, em forma de campo elétrico. Então a relação ali que vocês devem ter visto lá na física 3, que relaciona a carga elétrica, a carga armazenada no nosso capacitor em relação à tensão nos terminais do capacitor, é capacitância vezes a tensão do capacitor, né? Então essa é a quantidade de carga elétrica. Tá? Então essa unidade capacitância que eu comentei que ela depende aí puramente da geometria do construtiva do capacitor, né? E da constante dielétrica do, do que separa então essas duas placas, né? Isso para um capacitor simples. É claro que tem outras formas de você construir um capacitor, tem um capacitor eletrolítico, né? Bom, se a gente lembrar, né, da definição de carga elétrica, né, a gente está interessado geralmente em tensão, né, e está interessado em corrente, né. Carga elétrica não é uma unidade aí muito interessante para a gente estar modelando, né. Mas se você pegar a definição de corrente elétrica lá, que é visto na física 3, a taxa de variação da carga elétrica é o que dá para a gente a corrente, né. Então, se você derivar a carga, você tem corrente, né? Então a gente vai usar essa igualdade para encontrar a relação de corrente e tensão no capacitor. Aqui tem um errinho de digitação no meu material, né? Capacitor. Depois eu tenho que lembrar de corrigir, tá? Então a gente consegue achar essa relação, né? Corrente no capacitor é igual a capacitância vezes a taxa de variação da tensão, né? Vezes a derivada da tensão, tá?
Então, se o teu capacitor ele tem uma tensão constante entre as placas, né, ele não tem corrente circulando. Então, por isso que a gente diz que você deve ter visto isso ou na física 3 ou em análise 1, né, que para corrente contínua, né, o capacitor não, ele é um circuito aberto, né? Então está aqui mostrado por essa equação, né? Se não tem taxa de variação de tensão, né, a derivada é zero. Se a tensão é sempre 5 volts, né, então não tem tensão derivada de uma constante é nula, né, então não tem corrente. Então, se tem variações de tensão, aí sim você tem corrente no teu capacitor, tá? O indutor, dá até para a gente imaginar, né? Tudo que vale para o capacitor vale para o indutor ao contrário, né? Então, o que vale para o indutor em corrente vale para o capacitor em tensão e vice-versa, tá? Então, a gente já chega lá, né? Então, também, né? A questão da indutância, tá? A indutância, ela é também o H, o L, né? Que é o nosso indutor em Henry, né? O valor dele também é uma característica basicamente aí, geométrica, né? Depende aí de quantas bobinas você tem, né? E depende também do material, do núcleo que você está enrolando esse teu indutor, né? Então você simplesmente, de maneira simples, ele é um fio enrolado no material magnético, né? Então se você pega uma bobina e enrola ela no ar, você vai ter uma indutância não muito grande, né? Se comparado ao fato de você colocar, por exemplo, aqui no meio, um material ferromagnético, um ferrite, um ferro silício, né? Então você está aumentando aquele MR, né? Não é aquela gíria dos jovens, né? Vê se MR, né? Não, MR é a permeabilidade magnética relativa em relação ao vácuo, né? Quanto maior, maior o valor da indutância comparado ao ar, por exemplo, né? Ou você precisa menos volta para ter um indutor, né? Mas de maneira direta, né? Esse valor L ele é basicamente geométrico e depende do núcleo que você está usando, tá? Bom, o capacitor ele armazena energia em forma de campo magnético, o indutor armazena energia. Desculpe, o capacitor armazena energia em forma de campo elétrico, o indutor armazena energia em forma de campo magnético, tá? Então, o fluxo magnético que o indutor armazena, nosso lambda de T, ele é igual ao L, que é o valor da indutância, a, vezes a corrente que está circulando no indutor, tá? Para ter fluxo magnético, tem que ter corrente circulando. Se vocês lembrarem daquela lei da indução, né? Se você quando lembra da lei da indução também da física 3, se você tem uma bobina e você tem variação de fluxo, né? Você tem uma tensão induzida, né? E a tensão induzida nessa bobina, ela é proporcional, né? Eu não lembro agora direito se tem uma proporcionalidade, né? É proporcional à derivada desse meu fluxo magnético, né? Quanto mais rápido você lembra do experimento, né? Você aproximava o ímã de uma bobina e tirava. Então, se você faz isso devagar, a tensão era menor. Se você faz isso mais rápido, a tensão é maior. Então, é proporcional à taxa de variação do fluxo, né? Então, a gente faz essa substituição aqui em relação a em relação à tensão, né? E aí você encontra a tensão do que a tensão aqui é que a tensão do indutor é o valor da indutância vezes, né, a nossa derivada da corrente. É, né? Bem parecido com a relação que a gente tinha aqui no nosso capacitor, né? Só que ali a gente tinha para tensão, né? Aqui a gente tem para corrente, tá ok? Então são essas as três relações básicas aí que a gente tem para os nossos elementos elétricos, né? Só agrupando isso aqui em forma de tabela, tá? Só para a gente ter as relações, né? Aqui a gente tem os três componentes e as relações. Tensão corrente, corrente tensão, né? Então no capacitor, a gente tinha definido primeiro essa expressão aqui, né? A gente tinha definido essa expressão aqui da corrente. Corrente é igual capacitor vezes derivada da tensão. Mas se eu quero, né, isolar
A tensão é só você integrar a corrente 1 sobre C. Resistor, né, tensão é R vezes I, corrente é 1 sobre R. Indutor, essa expressão que a gente definiu, né? V de T, L, DI, dt. Aqui eu acho que eu também tenho um pequeno erro de digitação, né? Porque aqui é I, né? I de T e não V de T. É 1 sobre L integral de 0 a T, V de tal de tal. Só isolar um para obter o outro, né? Então são as relações, né, que a gente tem dos nossos elementos de circuito elétrico. Beleza? Próximo passo, né, uma vez que a gente já conhece os nossos elementos, é de fato aí partir para a modelagem, né, que é escrever a equação diferencial de um circuito elétrico, tá? E depois obter a função de transferência. Aqui é um adendo, né? Eu vou fazer um exemplo bem básico, é um circuito RLC série, depois definir o conceito de impedância, tá? Mas eu pretendo aí colocar alguns materiais com exercícios resolvidos de circuitos mais complexos, tá? Porque qual que é o grande problema, né? Vocês vão perceber, é que a dificuldade do exercício, da modelagem, está relacionada com o tamanho do circuito que você tem, né? A ideia dessa apresentação é ter o conceito básico, né? Então, para pegar bem o jeito dessa modelagem, precisa então do conhecimento prévio de circuitos elétricos, né, obviamente, e desse conceito aqui que a gente está vendo aí de função de transferência. Então, no primeiro momento, a gente vai obter a equação diferencial, igual vocês faziam ali em circuitos elétricos, né? E aí aplicar a transformada de Laplace. E depois eu vou passar o conceito de impedância, que é uma forma da gente trabalhar, é como se cada elemento o resistor já está direto, né? Mas é como se o capacitor e o indutor fossem elementos resistivos e a gente já trabalharia diretamente no domínio da frequência sem utilizar equações diferenciais. Então a gente não trabalha com equações diferenciais. É como se todo elemento tivesse o seu equivalente resistor e tudo acaba virando lei de Ohm e facilita bastante aí o nosso processo de análise, tá? Então a gente vai direto então com o exemplo, né? E para modelar a gente usa as leis de Kirchhoff, tá? Então a gente vai obter o modelo, vai obter a função de transferência desse circuito elétrico. É importante, né, que quando você vai modelar um sistema, seja informado quem é a saída, né, e quem é a entrada. Então a entrada é o nosso VI, né, que faltou o I, tem um erro de digitação também, e a saída é o nosso VC. Então a gente faz o somatório das tensões do circuito fechado igual a zero, ou o somatório das tensões dos elementos passivos, né, igual aos elementos ativos. Então você vai circular o teu circuito nesse sentido, aqui tem uma corrente I de T. A soma da tensão, eu vou colocar aqui ó, os mais menos para indicar as quedas de tensão, né? Então aqui é o meu VL, aqui é o meu VR e aqui é o meu VC, né? Então VL mais VR mais VC tem que ser igual a VI, que é a tensão aplicada. Então agora você escreve as relações de VL, VR e VC. Essa aqui é a minha tensão VL, né? Quem é a minha tensão VL? L vezes a derivada da corrente que está circulando. Como o circuito é série, a corrente que circula nos três elementos é a mesma, né? É a mesma corrente que está nos três, tranquilo? Relação da tensão no resistor, R vezes I de T. Tensão do capacitor é 1 sobre C integral de T, 1 de tal de tal, e VI de T é a nossa tensão de entrada, tá? Então aqui é o VL, aqui é o VR, aqui é o meu VC. O objetivo nosso, né, é obter a tensão do capacitor VC, tá? Se a gente quer obter a tensão do capacitor VC, a gente tem que escrever essas variáveis, né? A gente quer obter alguma desse lado da nossa igualdade, alguma coisa que dependa do VC, né? Então ele não está dependendo do VC, ele está dependendo do VI, do I de T, desculpa. Então como que a gente pode estar substituindo essa corrente e encontrar uma relação de tensão, né? Aí fica a critério de vocês como que vocês vão fazer isso, né? Ou você pode colocar VC direto aqui nessa parcela aqui, né? Coloca VC e acha uma relação aqui dentro, enfim, né? Fica a critério de vocês.
tem que entrar porco e sair salsicha, o que vai estar no meio do caminho é indiferente. Eu vou seguir o que o Nise fez, esse exercício aqui é tirado do Nise, né? Que ele usa o quê? Ele primeiro pega essa relação da corrente, tá? Relação da corrente com a carga elétrica, tá? Então, corrente é igual à taxa de variação da carga elétrica. Sabendo disso, ele pega essa expressão da carga elétrica e substitui aqui na corrente, tá? Então a gente tem aqui substituído. A derivada primeira da corrente vira derivada segunda da carga elétrica. Corrente de T, derivada primeira da carga, né? Integral da corrente, se você substituir a integral de uma derivada, vira a própria carga elétrica, certo? O próximo passo é que você tem que a carga elétrica, né, pela aquela primeira igualdade ali do capacitor, que a gente tinha definido, né, carga elétrica é capacitância vezes a tensão do capacitor, tá? Então a gente vai substituir, né, essa igualdade aqui dentro. Então a gente vai ficar nessa primeira expressão, né? Derivada segunda da carga elétrica é derivada segunda da tensão do capacitor, né? O capacitância é uma constante que vem para fora da derivada, né? LC derivada segunda da tensão do capacitor, mais RC derivada primeira da... Vou apagar essa expressão. Aqui você tem então a derivada segunda do LC. Aqui você tem derivada primeira da tensão do capacitor. De novo, né? O capacitor ele é constante, cai fora da derivada. 1 sobre C, né, vezes C vai simplificar, vai sobrar só o VC nessa expressão. Ok, né? Aqui sim a gente já tem, né? A gente já tem a nossa, desse lado da expressão, a gente já tem tudo dependendo do VC. Desse lado, tudo depende do VI de T, então a gente já pode, né? Já está na forma correta para a gente poder aplicar a transformada de Laplace e obter a nossa equação, a nossa função de transferência. Tá, então, nos exemplos que eu trabalhei ali na primeira parte do vídeo, em que eu peguei uma equação diferencial e obtive a função de transferência, ela já estava nesse formato, né? E eu tinha comentado, né, que talvez o trabalho seria chegar aqui, beleza? Então a gente aplica a transformada de Laplace, né? Então a transformada de Laplace do VT de VC de T é VC de S, derivada segunda, derivada primeira, aqui era o termo sem derivada. Então você vai passar esse termo para cá dividindo, né? O VI vem para cá dividindo, tá? Você ficaria com VC sobre VI, né? Os dois VI de S, VC de S, 1 dividido por LCS quadrado mais RC S mais 1, né? O que a gente faz aqui para baixo é só isolar o isolar o S quadrado. A gente chega na nossa função de transferência. Então é algo bem simples, né? O grande difícil talvez seja manipular essas equações diferenciais, né? Mas até aqui, né, circuitos elétricos, física 3, então é algo que vocês já devem ter visto em alguma outra disciplina antes aqui de controle 1, tá? Que é o grande problema, então? É que se você tiver um circuito, né, o circuito todo série ou todo paralelo, ó, bonitinho, bacana, simples, né? Agora, se você tiver um circuito com vários elementos série, paralelo e assim vai, trabalhar dessa forma, no domínio do tempo, com integrais e derivadas, acaba sendo algo muito trabalhoso, muito ruim. Tem que achar igualdades, tem que ir substituindo, né? Não é algo muito simples, tá? Para mudar um pouco para facilitar um pouco a nossa vida, né? Que existe o conceito da impedância, né? O que é impedância? É a gente encontrar uma relação, né, entre tensão e corrente nos elementos, principalmente o capacitor e indutor, né, que são elementos aí que não dissipam energia, que tem uma relação de derivada integral,
que eles vão se comportar, né, de maneira algébrica, eles vão seguir a lei de Ohm, né, diretamente no domínio da frequência. Então a gente vai estar trabalhando isso diretamente no domínio da frequência de maneira algébrica, né? Então ele acaba virando, na verdade, um resistor de maneira grosseira, né? É claro que tem o S ali que ainda vai estar dependendo aí da nossa, da nossa, da nossa atenção, né? Então o processo da análise acaba virando o seguinte: você vai pegar os elementos, você vai pegar os teus elementos de circuito, fonte e elementos passivos, trabalhar com eles no domínio da frequência, ou seja, o teu capacitor você acha qual é a impedância dele, o teu indutor você acha qual é a impedância dele, e tudo acaba virando lei de Ohm, né? Por exemplo, né, ó, aqui eu já coloquei, né, as relações aí de tensão para os elementos diretamente no domínio da frequência, né? Por exemplo, o capacitor, né, o Vs, a tensão do capacitor é 1 sobre C integral de 0 a t do I de tal de tal. Se a gente fosse aplicar a transformada de Laplace aqui ao V de t, né? Aplicando a transformada de Laplace, você vai chegar aqui o V de t, o V de S, né? É 1 sobre C, tá? Deixa eu colocar aqui o C. 1 sobre C. Qual que é a transformada de Laplace de uma integral, né? A transformada de Laplace de uma integral, integrar no tempo equivale a dividir por S na frequência, né? Multiplicar por S na frequência equivale à derivada. Se a gente pensar que são duas operações inversas, né, tal qual multiplicação e divisão, então dividir por S equivale a integrar. Então eu vou dividir por S, tá, que eu estou integrando, vezes a transformada de Laplace da corrente. Tá? Então se a gente separar esse elemento, tá, que eu tenho aqui, é um elemento algébrico que está relacionado tensão com corrente. Tá? Da mesma forma que se você pegar a tensão do resistor, ele vale resistência vezes a corrente, né? Eu vejo que aqui tem um elemento que simplesmente multiplica. Se você quiser achar a corrente, é só você passar essa expressão em vermelho para cá dividindo. A mesma coisa vai valer para o indutor, né? No caso do indutor, a tensão do indutor, ela é a indutância vezes a derivada da corrente. E o que equivale a transformar isso para Laplace, né? Indutância vezes S vezes o I de S. Então tá aqui a minha relação, né? A minha relação algébrica. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, né, e definir Z de S como a nossa impedância, que tem um comportamento de uma resistência, né, que vai ser equivalente à lei de Ohm, né, que é uma relação de tensão dividido por corrente no domínio da frequência, e a gente vai definir as impedâncias desses elementos. Até por isso que a gente acaba chamando de impedância, né, e não de resistência, porque resistência aquilo que vai dissipar energia, né? Fazendo isso, né, a gente encontra a impedância do capacitor, que é 1 sobre SC, e a impedância do indutor. Então a gente faz a nossa análise de circuito com base nessas impedâncias, tá? E tudo vira algébrico. Então, lei de Ohm para tudo, né? Tensão no capacitor, corrente vezes a impedância do capacitor. Tensão no indutor, corrente vezes a impedância do indutor. Né? Aí você consegue aplicar tudo aquilo que você viu lá no início de análise 1 de circuitos, ou de física 3, né? Indutor em série, indutor em paralelo, Norton, Thevenin, associação, enfim, todas aquelas técnicas de análise que é para facilitar a tua vida, né? Que a gente acaba achando que é para dificultar, mas na verdade é para facilitar, né? Você acaba podendo utilizar isso no domínio da frequência com os elementos que armazenam energia, que tem a dinâmica com integrais e derivadas, né, que é o indutor e o capacitor, né? E a vantagem ainda é que você já sai direto com a expressão no domínio da frequência, sem passar por essa parte do domínio do tempo, né? Então, quais seriam os passos aí para você poder trabalhar diretamente com a impedância, né?
você vai precisar então redesenhar o teu circuito original. Na verdade, redesenhar é uma palavra forte, você só vai trocar os teus elementos, né? Substituindo as variáveis que dependem do tempo pelas variáveis na transformada de Laplace, né? Então, onde tem o v de t, você vai colocar v de s. Onde tem i de t, você vai botar i de s. E assim por diante, né? Se essa tua tensão de entrada tiver uma forma definida, né? O que eu quero dizer com forma definida? Se for uma fonte de tensão com degrau unitário, né? Então vamos supor que o circuito tem uma fonte de tensão com degrau unitário, você vai ter que trocar essa fonte de tensão degrau unitário pela transformada de Laplace do degrau unitário. Então você vai ter que botar 1 sobre S no lugar dela, tá? Se for uma senoide, você vai trocar pelo equivalente da transformada de Laplace do seno, tá ok? E os componentes de circuito, tá? Você vai trocar por suas impedâncias, né? O resistor continua o mesmo, né? Então, por exemplo, o indutor, o capacitor, você vai colocar, se fosse um capacitor de 2 Faraday, né? Você vai colocar 1 sobre 2S no lugar dele. O indutor, se fosse um indutor de 4 Henry, você vai trocar ele por 4 vezes S, tá ok? E aí segue todo o processo, toda a análise de circuito que você tem pela frente. Então vamos fazer um exemplo aí do mesmo circuito anterior, tá? Então a gente tem lá o mesmo circuito que foi trabalhado antes, e a gente vai fazer então obter a função de transferência desse sistema. Tá? Então, de novo, aqui é um circuito sério, então a corrente que está circulando aqui é a mesma em todos os elementos. Qual é essa corrente? Né? Corrente aqui agora é o I de S, não é o I de T. Esse elemento do indutor eu troquei agora por SL, tá? Não é mais L, agora é SL. O capacitor, que era o capacitor C, eu troquei por 1 sobre SC. Obviamente, se ele tivesse dado o valor 2, 3, 4, você colocaria o valor dele, né? E aí você segue, né, com a lei de Ohm. Qual é a tensão do indutor? É a corrente vezes a impedância. Qual é a tensão do resistor? É a corrente vezes a resistência. Qual é a tensão do capacitor? É a impedância vezes a corrente. Tá? Então, somatório disso tudo está aqui, né? A corrente a gente botou em evidência. Porém, né, a gente precisa escrever VC de S, né, desse lado da igualdade, porque a gente está querendo que a nossa função de transferência, né, é VC por VI, né? VC de S por VI de S. Então a gente precisa escrever isso em função do VC. Tá, então VC de S é I de S, 1 sobre SC. Então a gente vai trocar essa variável, né, para ficar tudo em função do I de S. Aí é só manipular algebricamente, tá? E a gente encontra, né, que a nossa expressão é LCS quadrado mais RCS mais 1 vezes VC de S, tá? Vale notar que esse resultado é o mesmo do anterior. Então veja que foi bem mais rápido, né? Talvez que esse exemplo, dependendo do nível de habilidade de cada um, não tenha sido até tão mais rápido, né? Mas fazendo passo a passo foi bem mais rápido chegar na resposta, tá? Agora imagine, né, vários e vários elementos, né, como que isso aqui vai ficar mais simples. Beleza? Então a parte de impedância é isso. A gente vai estar utilizando impedância e vocês, conforme os exercícios vão passando, né, vocês vão ver que utilizando a impedância é muito mais fácil obter função de transferência de circuitos elétricos, tá? Então os exercícios aí mais complexos eu vou deixar alguns vídeos resolvidos, né? A gente também vai fazer durante os encontros síncronos, né? E fica aí, né, mais a cargo aí de conceito os vídeos da aula, beleza? Próximo vídeo então a gente continua com leis aí de elementos mecânicos, tá? Bom, então hoje, né, era isso, né? Essa segunda parte aí a gente focou então mais nos elementos elétricos, é mais uma revisão, tá? Então próximo vídeo a gente vê aí
segue a mesma lógica, né? A primeira apresenta as leis de elementos mecânicos, né? Como que é a relação força, deslocamento, aceleração de cada um deles, tá? Tanto translacional quanto rotacional, né? Só que o rotacional muda, né? Em vez de força é torque. E aí obtém função de transferência aí desses elementos, tá ok? Então aí, obrigado a todos e aí no próximo vídeo a gente continua. Até mais.